para, para a nossa conversa. Essa percepção que o livro pode ser interpretado quase como um resumo, uma história dos 50 anos de independência, enquanto autor, que sensações é que isso lhe provoca? Por um lado, honra, mas é também uma grande responsabilidade. Como é que lida com esses olhares exteriores que muitas vezes ultrapassam aquele que, enquanto criador, teria certamente? Há dois aspectos, não é? Eu costumo usar o exemplo do Chinua Achebe, que é um escritor que eu respeito muito, mas que dizia uma coisa de que eu discordava, que é, ele dizia que o escritor, e referia-se ao contexto africano, o escritor é um professor. E eu sempre achei que não há nada a ensinar. O livro serve para aprender, mas não é uma mensagem que se transmite para alguém a apreender. Não há aquela coisa do significado. O significado é uma coisa que condiciona, o significante é uma coisa aberta à interpretação, não é? Mas, dito isso, e não sendo de todo a intenção, por exemplo, desse livro dar uma lição sobre este período ou transmitir uma opinião sobre este período, eu acho que ele pode ajudar a refletir sobre este período. E é importante que as pessoas façam os balanços possíveis até para se situarem nesta aceleração de que falo, não é? Isto num contexto em que o presente se impõe e o passado não existe. Quer dizer, ninguém fala do que aconteceu há 5 anos, há 10 anos, e muito menos o tempo colonial. E no caso de Moçambique, a esmagadora maioria da população, digo a esmagadora mesmo, não é que tenha nascido depois do período colonial. Nasceu depois do acordo de paz, da Guerra Civil. Depois de 90, não é? Portanto, é uma sociedade onde se nasce muito, ao contrário da Europa, e onde se morre muito, não é? Portanto, toda a gente é jovem, não é? Eu próprio tive estudantes na universidade que diziam que o Salazar era um membro da Frelimo. Portanto, quer dizer, isto é um pouco perturbador, não é? E nesse sentido, quer dizer, não só, eu não falo só dos ignorantes, não é? Ou dos que se desinteressam, falo também dos que viveram, dos que vivem e da utilidade que tem, se calhar, refletir em termos de balanço, não é? O que é que significa isto, o que é que significou a guerra, o que é que significam os sul-africanos, o que é que significa o nosso futuro, não é? O que é que ajuda a construir esse futuro, não é? Algo que não seja só, digamos, o presente como uma subsistência, não é? Como mas acha que a literatura comer todos os dias aquilo que se encontra todos os dias, não é? Mas a literatura pode ter um papel importante nesse debate, ou é de tal forma minoritária que é um bocado utópico acreditar nisso? Bom, ela é completamente marginal naquele contexto, não é? Portanto, ela é um ato de resistência nesse sentido, não é? Portanto, no sentido de obrigar a olhar não só para o passado, mas obrigar a olhar numa escala um pouco mais vasta do que o cotidiano, não é? Portanto, nesse sentido é um ato de resistência. Agora, não é isso que move quem escreve, pelo menos no meu caso, não é? Eu levanto-me e se escrevo não estou a pensar no que vou provocar, ou se bem que possa suspeitar que o próprio título é de alguma maneira um pouco provocatório, não é? Mas de facto não é a minha intenção interferir dessa maneira na realidade, não é? A minha intenção é satisfazer eu não diria um prazer, um vício, não é? Que é de estar e de escrever, no sentido que nem sempre é um prazer, ela tem também fases que não é isso que move. Mas neste livro em concreto, o historiador, não estou a dizer que está aqui presente, é o romancista, obviamente, mas o conhecimento acumulado, até a metodologia,
que o João Paulo foi acumulando ao longo de décadas de prática, facilitou-lhe muito na altura de escrever este livro? Porque há aqui muita ajuda muito, porque há muita investigação que está feita, ou pelo menos apontada para depois ser desenvolvida especificamente, não é? Nesse sentido, ajuda. Agora, não penso em termos de... estou a trabalhar como historiador ou como... quer dizer, isso está dentro, não é? E como disse, eu próprio me despiro de tudo para começar para escrever, de facto, o mais possível com a ideia da página branca, onde eu posso pôr o que quiser, não é? Mas ao fim de 18 anos a publicar ficção, e continua também a desenvolver estudos de investigação, eu sei que não gosta de compartimentar, mas de qualquer forma o ato da escrita associa mais esse lado de prazer enquanto da escrita ficcional, enquanto a escrita historiográfica tem esse encargo mais pesado, ou não consegue? Não, quer dizer, eu agora investigo menos, reformei-me e afastei-me um pouco da universidade, mas o ato da escrita académica é um ato de prazer também nesse sentido, não é? E as duas são narrações, não é? São narrativas, mas enquanto que o trabalho historiográfico afunila, ou seja, significa em relação a isto, eu penso isto, o ato da escrita literária é mais emocional e mais, quer dizer, eu não digo ao leitor como é que ele deve ler, não é? Eu faço a minha própria experiência na escrita, que é uma experiência também de leitura silenciosa, e depois o leitor lê como entender, não é? E quanto mais for a liberdade que ele tem para interpretar, penso que maior é o meu conseguimento, não é? A sua obra tem despertado a atenção não apenas dos leitores generalistas, mas digamos também num público mais estudioso, académico, investigação, em incontável número de dissertações, teses de mestrado, doutoramento que têm sido feitas em vários países sobre a sua obra. Como é que ainda o espanta muitas vezes a diversidade do olhar, a pluralidade de olhares que a sua escrita suscita, muitas vezes talvez até desencadeando ou vendo interpretações em que o João Paulo se calhar nem tinha pensado quando escreveu? Sim, bom, eu perdi o traço, não leio tudo o que se diz acerca, não é que recuse, não é? Mas de facto não é muito aliciante, não é? Às vezes leio uma coisa ou outra, mas não vou ler um livro inteiro sobre os livros, não é? E de facto, quer dizer, eu tenho a noção que não sou um escritor de grandes públicos. Isso, digamos, é uma condição. Sou um escritor da academia, é uma condição. Eu não posso, digamos, deixar que isso determine, que isso contamine a minha alegria de escrita, não é? Isso é uma coisa pessoal e é esse o destino, não é? Que se escreve de uma maneira, é dessa maneira que o produto surge, não é? E portanto, às vezes surpreende-me um olhar, muitas vezes acho que é um exercício totalmente despropositado de interpretação, mas eu penso que é sempre assim, não é? Eu não acho sou que todas muito... as leituras são lícitas, por muito que se afastem até dos seus planos iniciais. Sim, simbolicamente o livro, quando é posto público, é uma entrega, não é? Não faria sentido controlar, digamos, a interpretação do livro, é uma contradição, não é? Digamos, controlar na perfeição a interpretação seria guardá-lo para mim, metê-lo numa caixa e aí ninguém podia desafiar portanto, quando entrego o livro, o livro já não é meu, não é? Nesse sentido. Mas é isso e com isso rematávamos a conversa. Estamos aqui bem rodeados por todos os seus livros. A sua relação com eles, há um desligamento emocional após os ter terminado, ou continua a haver, sobretudo em relação a um ou outro que queira destacar, um vínculo que permanece por muitos anos tenham passado?
Bom, há uma ligação em relação a todos. Não os releio, não é? Às vezes passo os olhos por uma página ou outra e de alguma maneira todos eles são bom, o olhar crítico, sempre que olho para um texto eu poderia mexer mais uma vez nele, não é? Mas eu penso que isso acontece com toda a gente, não é? Bom, há alguns autores que fixam o texto majestaticamente, não é? Mas não é esse o meu caso. Mas há alguns livros que digamos que me interpelam de maneira específica e de uma forma talvez um pouco mais intensa por razões várias, não é? Não necessariamente o mais recente. Não, quer dizer, o mais recente está sempre mais presente, não é? Mas depois há em inglês diz um fade out, não é? Eles vão adormecendo lentamente e de vez em quando vêm à superfície. João Paulo, obrigado por esta conversa. Obrigado eu pela conversa que proporcionou. Obrigado.